Olá, pessoal. Boa tarde. Ah, já está todo mundo me ouvindo? Já estou no ar? Meu nome é Sacha Alves, eu sou promotor de justiça aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e minha fala nessa tarde com vocês vai ser falar um pouco do papel do Ministério Público, né, na garantia desse direito tão fundamental para as nossas crianças e adolescentes, né, direito a uma família com a qual ela possa se identificar e crescer, né. Mas antes de eu dar início propriamente à minha fala, gente, eu queria. Pode passar, por favor? Primeiro, eu queria realmente agradecer muito pelo convite. Para mim é uma honra incomensurável estar com vocês nessa tarde, podendo trocar visões, aprender muito, né? As falas que me antecederam foram maravilhosas, cada uma melhor do que a outra. Então, realmente, para mim está sendo uma grande honra. Especialmente para mim tem uma importância muito grande estar com vocês hoje, porque por muito tempo na minha comarca, aqui na minha cidade, Mossoró, eu sonhava com um dia que nós pudéssemos ter um grupo de apoio à adoção, como nós temos hoje, né? E por muito tempo eu bati em portas e acalentei muito esse sonho, até que em 2017 nós tivemos aqui a honra de ter recebido naquele ano, no dia 26 de maio de 2017, naquela semana, né, da adoção, nós recebemos aqui em Mossoró a visita do casal Schettini, essa grande referência na área da criança e do adolescente, da adoção, e ali foi lançada uma semente que depois veio a ser, foi lançada, foi plantada, depois foi regada, semeada, com o apoio dos queridos amigos da Acalanto de Natal, e depois nasceu o Grupo Afeto aqui em Mossoró, e aí, gente, a história está sendo contada e recontada, e felizmente de muitas crianças e adolescentes, né, estão podendo vivenciar o direito à convivência familiar. Então, primeiro, eu queria agradecer muito a essa oportunidade de estar com vocês. Realmente é uma grande honra e para mim eu tenho esse dia como um dia histórico na minha vida. Pode passar, por favor? Eu queria, assim, começar com essa fala que eu ouvi da Sara no ano passado, no ENAPA, lá de Blumenau. Né? E enquanto tiver uma criança em abrigo, a Angaad existirá. Ah, essa fala ela é muito importante. Pode passar? Pelo seguinte motivo. Porque essas crianças e adolescentes que estão nos abrigos precisam de pessoas que sejam a última pessoa a apagar a luz do quarto. Essas crianças não podem ser elas aqueles que vão apagar a luz. Aquela história, o último a sair desliga a luz. Não, não, não. Que não sejam essas crianças, né? Que elas não cresçam nos abrigos vendo outras crianças ou voltarem para a sua residência, para suas casas, ou irem para adoção e elas vão lá crescendo nos abrigos sem perspectivas de vida. E isso não pode acontecer. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo movimentos como esse que a Angaad integra, lutando para que esse direito à convivência familiar, de fato, seja uma realidade na vida dessas crianças. Pode passar? Então, gente, de onde é que eu estou falando, né? Bem, eu sou promotor de justiça aqui no Rio Grande do Norte desde 2002, né? Em 2007, eu tive a oportunidade de especializar na área da criança e do adolescente, e em Mossoró, mais especificamente, eu sou promotor há 9 anos. E também eu coloco como um fato marcante na minha vida o fato de ser pai desde o ano de 2019 e depois também 2012 e depois também 2016, né? Eu sou pai de 3 princesas, né? A Cecília, a Alice e a Helena. E esse foi um fato muito marcante na minha vida como promotor de justiça, como ser humano, logo, portanto, em todas as dimensões, inclusive a de promotor de justiça. Pode passar, por favor? Porque quando as minhas filhas nascem, a minha leitura do direito e a minha hermenêutica, ela ganha uma outra dimensão que até então eu não tinha, que é uma dimensão que eu diria que é uma dimensão afetiva. E isso influencia muito a minha leitura do que é o direito da criança e do adolescente. Pode passar? Bem, primeiramente, eu faço uma releitura do princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, criança e adolescente. Pode passar? E aqui eu faço uma referência ao médico, né, o pediatra inglês John Bowlby, né, quando ele fala que aqueles serviços que são prestados habitualmente pelos pais a seus filhos são de tal maneira considerados naturais que a sua grandiosidade é esquecida. Então, a partir do momento em que eu me torno pai, eu percebo como os pequenos gestos e atos, os mais corriqueiros da paternidade, da maternidade, são fundamentais no desenvolvimento daquela criança, para que ela possa se desenvolver plenamente em todos os aspectos de sua vida. E aí Bob também fala, dentro do seu campo de pesquisa, né? As crianças acolhidas falta exatamente o tipo de cuidado que mamãe dá sem pensar. Isso aqui eu acho fantástico. Aqueles cuidados que nós damos, muitas vezes
sem nem nos tocarmos que estamos dando, são fundamentais na vida dessas crianças e adolescentes. Pode passar? Então, nesse momento, cai uma ficha para mim, para compreender o que é que significa o direito, qual é o cerne do direito à convivência familiar, qual é o cerne desse direito. E o segundo, aí, como consequência disso, é uma releitura também afetiva, porque uma coisa é nós sabermos, aprendermos os conceitos racionalmente, outra coisa é quando esse conceito racional, ele atravessa uma dimensão afetiva na nossa vida, né? Ele ganha uma outra dimensão. E uma outra releitura que eu fiz também foi do devido processo legal, que é um paradigma do direito, né? O devido processo legal, garantia constitucional. Mas, portanto, se há um devido processo legal para todos, há um devido processo legal para cada um conforme as suas peculiaridades. Logo, há um devido processo legal para a criança e para o adolescente especificamente. Pode passar? Bem, e aí o que é que nós temos como parâmetro na nossa Constituição, né? Lá vai dizer o seguinte: todos têm essa garantia, devem ter assegurados a razoável duração do processo. O processo tem que ter uma duração razoável. E aqui, quando se trata do direito da criança, é um desafio enorme para nós que atuamos na área do direito. Pode passar? Porque nós temos, no processo, o tempo da criança e do adolescente e o tempo do mundo adulto. E quando eu falo mundo adulto, eu estou me referindo à pluralidade de adultos que giram em torno daquela criança e adolescente. Então, nós temos ali o tempo da criança, aliás, o tempo do mundo adulto, tem o tempo do sistema de justiça, tem o tempo dos grupos de apoio à adoção, tem um tempo da família natural e tem um tempo da criança. Né? Assim, se você me encontrar daqui a um ano, se tudo estiver bem, eu não vou ter mudado muito, mas um ano na vida de uma criança é muita, muita coisa. Né? E eu estou tendo contato agora com as crianças nesse período, né, que a gente está atravessando, crianças que eu estou há um tempo sem ver, quando eu olho, meu Deus, como essa criança evoluiu desde 2 meses atrás. Pode passar? Mas aí nós temos um desafio, né? A celeridade do processo, que nós lutamos por ela na justiça, não pode significar a pressa. Uma coisa é pressa. Outra coisa, e da mesma forma, a espera no processo também não pode significar morosidade. Pode passar? Então, mais especificamente falando, quando eu falo em celeridade do processo, havendo o melhor interesse da criança, isso não pode significar pressa para resolver as coisas, assim, que muitas vezes são coisas que demandam um tempo para que a gente precise de uma discussão. Por outro lado, muitas vezes no processo, a gente tem que dar um tempo, tem que esperar um tempo para que a família possa responder às intervenções do Estado, né? Mas essa espera também não pode ser tão longa, que implique morosidade. Pode passar? O interesse superior do qual eu estou falando e do qual a lei fala, não é o interesse dos pais, não é o interesse dos pretendentes à adoção e também não é o interesse necessariamente, não é o interesse das agências públicas ou privadas. Pode passar. O interesse superior é o interesse da criança e do adolescente. E como é que a gente chega até esse interesse? É um desafio muito grande para a gente chegar à concepção desse interesse. Pode passar. E aqui eu destaco, né, a importância de um olhar plural, como forma de chegar a uma decisão justa para a criança ou adolescente. Né? E aí eu digo, como a maioria assim, de nós que trabalhamos na justiça, a gente trabalha num campo, numa zona que é muito, que eu diria até temerária de atuação. Quando nós atuamos, eu estava vendo a fala, uma das primeiras falas dessa manhã, falando, né, que como era 20 anos trabalhar, e muitas vezes o juiz não queria que a equipe fosse até a casa das famílias fazer as visitas, né? Então, há um risco na justiça da gente passar a emitir nossas normas de decisão, decidir a vida daquela criança, a partir dos nossos conceitos e preconceitos anteriores, sem dar espaço de ouvir qual é a fala da criança, qual é a fala da família da criança, a partir de uma roda, de um fórum de discussão que envolva não apenas o pessoal do direito, mas existam pessoas do serviço social, da psicologia, da pedagogia, da rede de proteção como um todo, né? Pode passar? E aí, gente, nós temos aqui também, ao mesmo tempo que a gente tenta traçar essa leitura lá para a criança e para o adolescente, para proteger o direito dela, nós também temos, a lei estabelece aqui um marco de tempo em que o Estado deve dar uma resposta. E a lei diz, lá no artigo 19, parágrafo 2º do Estatuto, né, a permanência da criança ou adolescente num acolhimento não deve se prolongar mais do que 18 meses. Eu me lembro aqui, salvo comprovada necessidade que atenda seu interesse, né, devidamente fundamentada pela autoridade judicial. Eu me lembro que há uns 2 anos eu estava no acolhimento e sempre que eu faço as minhas inspeções, minhas visitas nos acolhimentos, eu faço questão de ter, por pior que esteja a minha agenda, mas eu faço uma questão de ter um momento para conversar com os adolescentes. Na verdade, eu acho que não faz sentido
ou com as crianças. Eu entrar e sair do acolhimento, conversar com toda a rede, conversar com a equipe, se eu não tiver conversado com a própria criança e com a própria adolescente. Então, eu sempre me coloco à disposição, caso eles queiram, obviamente, né? E eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma menina, aqui de Mossoró, e ela falava o seguinte: doutor, olha, eu estava lendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela já estava lendo, né, após essa redação desse artigo 19, né, e ela falava que essa redação originalmente, ela falava 24 meses, e hoje ela fala 18 meses, caiu para 18, né? E ela falou para mim o seguinte: eu estava lendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá diz que a criança e o adolescente não deve ficar mais do que 18 meses no abrigo. E eu já estou aqui ela falou, era assim, mais ou menos 18 meses, 17 dias, alguma coisa assim. Ela falou, olha, e aí, como é que eu fico nessa situação? Sabe? Então, como eu fiquei, poxa, como é importante você ouvir o que é que a criança tem a dizer a respeito desse tempo de espera, né? Porque o interesse superior não é o interesse da entidade de acolhimento, não é o interesse do Ministério Público, necessariamente, ou da vara. A gente tem que construir essa concepção a partir da fala da própria criança. Pode passar? E a gente tem que lutar no nosso país para que essa regra, porque isso é uma regra, né, assim, que a gente tem, que seja uma regra e não uma exceção. Existem comarcas, infelizmente, Brasil afora, em que é quase que o que era para ser exceção, que fala salvo fundamentadamente, nos casos excepcionais, termina que os casos excepcionais são tão comuns que viram a regra, e a gente não pode se conformar com isso. Pode passar, por favor? Né? E lembrando que a ação de destituição do poder familiar, ela deve transitar durante, no máximo, 120 dias. Portanto, se eu pegar aqueles 18 meses e tirar os 4 meses da ação de destituição do poder familiar, significa que em 14 meses nós temos que chegar a uma posição em torno da vida daquela criança. Vai voltar para a família ou não vai voltar para a família? Mas, pode passar. Logo, por favor. Certo? É isso que eu acabei de colocar. Nós temos 14 meses na justiça para... Nós temos que tentar, na discussão, chegar a uma conclusão a respeito do qual o destino da vida daquela criança, né? Eu costumo dizer o seguinte: a criança ou adolescente, ela deve ter o direito à convivência familiar e comunitária dela ser um direito líquido e certo, ou seja, eles têm que saber qual é o rumo que vai ser tomado na vida dessa criança, né? Para que ela não fique num limbo de definição de que estamos aguardando e passam 1, 2, 3, 4 anos e a criança crescendo no abrigo. Pode passar? Mas aí nós nos deparamos com uma seguinte questão, não é tão simples assim como eu estou colocando, né? Pode passar? Porque esse devido processo, encontrar o devido processo para a criança, num contexto de um país como o nosso, que ainda é refém de tantas desigualdades, né, seculares, inclusive. Pode passar? Eu costumo essa imagem aqui, ela me vem muito à mente quando eu estou discutindo casos lá no âmbito do sistema de justiça e com a rede de proteção local, né? Nós temos que, muitas vezes, dentro do processo, ter uma discussão que é um tsunami. A família está ali e se vê diante, a família que eu me refiro aqui é a família biológica, os pais, estão diante de um tsunami de séculos de exclusão social, né? Que a exclusão que elas estão vivenciando hoje tem muito a ver com a exclusão que os ascendentes dele vivenciaram no século XV, XVI, XVII. Então, assim, é uma luta muito grande que nós temos na justiça e temos que dar uma resposta, como eu estava falando, em 14 meses. Né? Então, nós temos esse desafio diário na justiça de trabalhar com essas questões, mas, ao mesmo tempo, sabendo, o processo tem que ser célere, sem ser apressado. Mas, ao mesmo tempo, o processo tem que esperar, mas também sem ser moroso. Pode passar? E aí, gente, eu queria falar um pouco como é que a gente trabalhou essas questões aqui em Mossoró, né? Quais foram os caminhos que nós fomos tomando ao longo dos últimos anos, né? Como eu falei, 2017 foi um ano que eu considero um ano muito, assim, significativo para nós, né? Por conta do início desse movimento, né? De ter na sociedade um parceiro que nos ajudaria na justiça a poder estabelecer uma outra ética de discussão em torno do que é a convivência familiar da criança e do adolescente, né? Através dos grupos de apoio à adoção. Nós tivemos um grande parceiro aqui. Pode passar, por favor? Mas a realidade que a gente tinha até 2018 era gerações de crianças que estavam envelhecendo no acolhimento, indefinição nos rumos do processo. Os nossos processos aqui, no primeiro grau, eram um processo que tinham data para começar, mas não tinham data para terminar. Muitas vezes faltava uma posição clara a respeito das equipes, a respeito da rede de proteção, do Conselho Tutelar, mandava os relatórios para o Ministério Público e não se chegava, encaminhamos, mas sem chegar a uma posição clara. Ok, nós já intervimos de tal e tal forma e chegamos à conclusão de que essa família precisa de uma promoção social na área tal, ou então de que é o caso de acolhimento dessa criança, e até mesmo de destituição. Não tinha uma definição clara, e nem das equipes dos acolhimentos, né?
não se chegava. E uma coisa que eu conversei muito com a rede, com as equipes de acolhimento, né? Gente, vocês têm que chegar numa posição. Vocês têm que tentar caminhar para uma decisão em torno desse caso. Eu preciso ouvir o que vocês têm a dizer. Sabendo que a dúvida também significa, é uma mensagem também que se passa, né? O CNA, o Cadastro Nacional da Adoção, não passou por Mossoró, e então, assim, a gente não tinha, praticamente não existia o sistema, né? A fila de espera dos pretendentes não andava, grupos de irmãos sem perspectivas, muito difícil colocar grupos de irmãos em famílias, as entidades de acolhimento, muitas vezes ilhadas, falta de atendimento em saúde mental, e o modelo é um modelo muito focado na institucionalização. Pode passar. A gente, claro, que ainda tem muito o que evoluir, né? Pode passar, por favor. Mas, de 2018 para cá, eu queria compartilhar com vocês algumas conquistas, que não foram minhas conquistas, mas foram de um conjunto de pessoas que compõem essa rede de proteção e que tem trazido para a criança e para o adolescente um cenário mais líquido e certo em torno desse direito fundamental dela, que é o direito à convivência familiar e comunitária, né, gente? Assim, muitas vezes eu me deparo com situações, hoje, às vezes em comarcas vizinhas e tal, de situações que eu vejo assim, meu Deus do céu, assim, não precisava de muito para você ter uma leitura sensível daquele caso, mas muitas vezes no nosso dia a dia, a nossa dinâmica de trabalho tão intensa, a gente às vezes lê o papel como se fosse só um papel, nem se fosse uma vida ali. Então, eu sempre coloco o seguinte, meu Deus, se fosse a minha filha nessa situação, eu ia estar conformado com isso, né? Então, e, na verdade, a Constituição e o Estatuto, eles nos convoca a ter uma responsabilidade legal e ética com essas crianças. Portanto, as crianças que estão nos abrigos também são meus filhos também, enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto país. E eu tenho uma responsabilidade com ela também. Então, quando eu vejo situações de indefinição, eu fico realmente muito agoniado e tenho que trabalhar isso dentro de mim, porque não pode ser assim. Não pode, seria intolerável com as minhas 3 princesas, é intolerável com aquela princesa que está dentro da entidade de acolhimento. Pode passar, por favor. Bem, em 2017 e 2018, nós tivemos aqui em Mossoró a criação do nosso grupo de apoio à adoção, o Grupo Afeto, que tem sido uma nova voz, né, em prol de uma adoção legal, dentro dos parâmetros da lei. Grupos de irmãos que antes não tinham perspectiva para eles, começam a surgir perspectivas de pessoas que chegam através do grupo com um espírito adotivo, com uma melhor compreensão do que era a adoção. O Grupo Afeto, há um tempo, ele criou um grupo de pós-adoção que está aí engatinhando, mas que já tem trazido importantes resultados. No ano passado, aqui em Mossoró também, nasceu, né, o nosso projeto de acolhida, a mulher que manifesta o interesse de entregar a sua criança em adoção, e isso também está engateando, temos um ano aí, mas nós já temos assim, conseguido importantes avanços aqui. E tudo isso está fazendo com que o processo ele seja mais devido à criança e ao adolescente, né? Em 2018 também, algo que eu considero também muito importante foi o fato de o Ministério Público, lá na promotoria, nós instituímos aquilo que nós chamamos de, da mesma forma como existem as audiências concentradas na justiça, que é o quê? Aquela audiência para definir o rumo da criança ou adolescente que está acolhida, com toda a rede de proteção. No Ministério Público, nós passamos também a fazer as inspeções, desde março de 2018, aqui em Mossoró. As nossas inspeções, elas são concentradas, né? Eu até costumo fazer uma referência, né, àquela fala de João Batista, quando ele fala de Jesus, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Pois eu falo a mesma coisa dessas inspeções. Convém que a rede de proteção cresça e o Ministério Público diminua, no sentido de que nós precisamos dialogar e ter um espaço de discussão para isso, né? E nós já tínhamos as audiências concentradas, hoje aqui nós temos as inspeções concentradas, né, que é mais um momento para a rede estar reunida, e isso tem trazido entre os equipamentos uma maior fluidez, e essa fluidez, esse diálogo é fundamental. Os encaminhamentos que têm chegado para o Ministério Público, tanto por parte das equipes dos acolhimentos ao se posicionarem, como por parte do Conselho Tutelar ao se posicionar, têm sido mais amadurecidos, né? E na vara da infância, depois de muitas conversas e diálogos, né, na promotoria com o Poder Judiciário, com a equipe do Poder Judiciário, que é uma equipe aqui em Mossoró muito sensível, né, uma magistrada muito sensível, e sua equipe também, eu percebo que hoje nós temos um time melhor do processo. Quando eu entro com a ação de destruição do poder familiar, é uma ação que está mais robustecida pelo trabalho anterior da rede, e, ao mesmo tempo, é uma ação em que
Poder Judiciário vela muito para aqueles 120 dias do prazo, né? E isso tem sido muito importante. E antes disso, a rede tem sempre sido fomentada, apesar das inúmeras dificuldades que nós temos em termos de políticas públicas no Brasil, e aqui não é diferente, obviamente, né? Mas esse empenho, né, dessa articulação verdadeira para que, antes do processo, a intervenção seja mais precoce, mais qualificada possível, para que a intervenção ela seja o menos invasiva possível, ou seja, para que aquela família não venha perder sua criança. E aí é um trabalho de fortaleza e de conversa constante com a rede de proteção. Pode passar, por favor? Ok, gente, eu estou aqui já finalizando. Pode passar? Acho que agora dá para... Bem, e é isso, gente. Essa necessidade, basicamente aqui eu já coloquei essas questões, né? Esse franco contato com a rede local de proteção, pode passar, com mais precoce intervenção, menos invasiva, já falei, pode passar, por favor. E fora do processo, né? Eu destaco, pode passar, por favor. A importância que tem sido para nós aqui na promotoria ter uma agenda aberta, encontros periódicos, uma promotoria que seja acessível à rede, à comunicação. Sempre que o conselheiro está lá, entra em contato comigo ou com o meu assessor, doutor, desculpa estar incomodando. Eu falei, não tem incomodo algum. Na verdade, o que me incomoda não são os que incomodam. O que incomoda é quem não incomoda. Por que você não está incomodando? É porque provavelmente não está trabalhando, né? E essa atuação em projetos, né, a importância de mobilizar a opinião pública, né, para uma indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade, essa ponte entre justiça e a sociedade através dos grupos de apoio tem sido realmente fundamental, assim como também um outro que eu destaco também a importância da gente continuar investindo e apostando nos conselhos dos direitos da criança e do adolescente como um canal de deliberação e de fomento de uma política pública que seja mais fortalecida para com o direito da criança e do adolescente. Pode passar, gente? Acho que está acabando, palavra final. Pode passar. Eu queria só fazer esse registro, gente, não perder essa oportunidade, de que eu ter me aproximado do universo da adoção tem me ajudado muito a ser um melhor ser humano e um melhor pai para as minhas filhas, por conta desse espírito adotivo que vocês têm, né? Assim, por conta de existir pessoas que têm essa preocupação, né? Enquanto tiver um adolescente em acolhimento, uma criança em acolhimento, essa associação tem sua razão de ser e ela vai mover mundos e fundos. Nós, na justiça, precisamos de pessoas assim, sabe, que tenham essa disposição. E é isso, gente. Muito obrigado.